Alô, bom dia. Peço a você que abra a sua Bíblia no quarto Evangelho, no capítulo 17. Evangelho segundo João 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, o capítulo 17. Esse capítulo, todos nós já temos ciência, ele registra o último período realmente de oração de Jesus antes da crucificação. Ele é chamado, muitas vezes, de oração sacerdotal de Jesus, e esse nome é apropriado, muito adequado nesse caso. Nessa ocasião aqui, o ministério público de Jesus já está encerrado, tudo o que ele tinha para ensinar, para pregar publicamente, ali já havia sido feito. A ceia já havia sido instituída, já havia sido celebrada com os apóstolos. O Judas já havia saído do grupo. Ele está no Getsêmani, a noite fatídica já caiu, e ele está prestes a consumar a sua obra redentora. E ele tem ainda alguns poucos minutos antes da sua prisão. E o que Jesus resolve fazer? Ele vai orar. Ele podia ter usado para tentar escapar, para tentar se esconder, para fazer o que ele gostava de fazer, em termos de entretenimento, uma última vez, para visitar seus parentes consanguíneos, para se despedir de alguma maneira de alguns. Mas ele ora. E isso nem é o mais impressionante. O mais impressionante é a oração em si que ele fez. Jesus não ora pedindo livramento por si, não ora pedindo uma alternativa, não ora pedindo um escape nesse momento. Ele ora por nós, ele intercede nesse momento, né? E nessa intercessão, o mais incrível é que ele não pede proteção para nós. Ele não está pedindo que Deus nos proteja, no sentido de evitar que soframos. Ele não está pedindo conforto para o seu povo. Ele não está pedindo que aqueles que o seguissem fossem poupados de alguma maneira. Mas ele pede, no contexto geral da oração, em suma, apenas duas coisas: que aqueles que o Pai lhe deu fossem guardados do mal, e pede por santidade ao seu povo. É só isso que ele pede. Isso é extraordinário. E na oração que Jesus faz por nós, pela sua igreja, por aqueles que criam, aqueles que creriam, depois daqueles dias, ele revela para nós o propósito da nossa salvação. Todo o propósito da salvação está no fato de que sejamos conformados à imagem dele mesmo. Somos salvos para sermos conformados à imagem de Cristo. Em outras palavras,
A santidade é o propósito da salvação. A nossa santificação é o propósito da santificação. Somos salvos para sermos santificados, para nos conformar com Cristo, para, de glória em glória, de fé em fé, sermos refeitos, tomar a forma dele mesmo, do próprio Cristo. Então essa é uma oração que não revela apenas a identidade do Messias, algo a respeito dele, de quem ele é e do seu caráter, mas revela a nossa identidade. A identidade da igreja está escancarada na oração que Cristo faz por ela. Essa é a nossa identidade, é uma oração que revela quem somos ou quem deveríamos ser. Jesus aqui deixa claro que ele não espera, não deseja apenas um povo que seja perdoado do pecado e que seja justificado, mas um povo que seja santificado. O perdão e a justificação não são o fim da nossa salvação, são o início dela. São parte desse processo, estão dentro do que nos acontece. O fim, o propósito é a santificação. E ao fazer isso, Cristo está antecipando o seu ministério de sumo sacerdote eterno e perfeito. Ele, como o cabeça da igreja e o sumo sacerdote perfeito, está aqui fazendo exatamente aquilo que é a função principal do sumo sacerdote: interceder pelo seu povo. Ele está antecipando o seu ministério eterno, porque Cristo eternamente, desse dia, dessa noite em diante, intercede pelos seus. Sem intercessão de Cristo, estaríamos por nossa conta, estaríamos entregue ao curso das nossas próprias decisões, das nossas próprias forças, do nosso próprio juízo. Graças a Ele mesmo, Ele intercede por nós eternamente, como diz Hebreus em diversas passagens. Ele vive para sempre para interceder pelos seus, diz Hebreus, e Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz: é Ele quem intercede por nós. Sem a intercessão do Cristo e a intercessão do Espírito enquanto a igreja na terra, o Espírito também intercede por nós, estaríamos completamente fadados, inexoravelmente. Não haveria nenhuma possibilidade de sucesso na santificação. Todos nós falharíamos. Por isso, um grande homem de Deus já disse: graças a Deus, Deus não nos deu uma segunda chance quando nos salvou. Ele nos deu Cristo. Porque se desse-nos 1000 chances, 10.000 chances, 1 milhão de chances, 1 trilhão de chances, falharíamos em todas. Ao te salvar, Cristo não te deu uma segunda chance. Ele te deu Ele próprio. Ele se deu a você. Sem Ele, não falharíamos apenas em nos converter, falharíamos em nos manter santos. E estaríamos completamente perdidos para sempre. Então, Cristo aqui inicia ou antecipa o seu ministério supremo de sumo sacerdote intercedendo pelos seus. E isso é o que nos garante vitória. Nos garante vitória. E eu quero ler de toda essa oração. E essa oração, como Spurgeon chamou muito bem,
ela é o santo dos santos da oração. Essa oração é o clímax, é a oração mais importante de toda a Bíblia. Mas eu vou ler apenas um versículo com vocês, o versículo 17. Onde Cristo diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nós temos 4 verdades reveladas dentro desse pequeno verso. 4 verdades tão preciosas que esquecer delas seria um risco tremendo. Primeiro, devemos observar nessa pequena sentença da oração de Jesus o que ele está pedindo. Ele está pedindo santidade. Ele está pedindo santifica-os. Ele pede isso ao Pai. Santificar significa aqui não apenas perdão dos pecados. Aqui, nesse verso, nessa ocasião, santificação não significa perdão de pecados. Porque no verso 19, Cristo vai dizer exatamente o seguinte: é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E nós sabemos que Cristo não tinha nenhum pecado que precisasse ser perdoado. Então o contexto nos leva a crer que quando ele pede santifica-os, ele não está falando necessariamente aqui de perdão de pecados. Os nossos pecados já foram perdoados na nossa justificação. Ele está dizendo aqui que santificar aqui significa o que ele está dizendo: eu me santifico a mim mesmo a favor deles. Santificar aqui é uma consagração para o serviço, uma consagração para a missão. E ele está pedindo que Deus faça isso conosco, que cada um de nós sejamos filhos de Deus, servos de Deus, consagrados no desempenho do serviço, no desempenho da missão. Que nós sejamos tão santificados como Ele santificou a si mesmo. Servir a Deus não é algo que pode ser executado de qualquer maneira. Se você está chegando agora no Evangelho, talvez você desconheça o que é chamado de Antigo Testamento, mas se você já está aqui há algum tempo razoável, 1 ano, 2 anos em diante, você já conhece o Antigo Testamento. E uma lida rápida pelo Antigo Testamento vai deixar uma coisa extremamente clara: não é possível servir a Deus sem santidade. Deus não admite o serviço executado por aqueles que não estão santos. Embora a santidade ali não signifique uma perfeição absoluta, o serviço cristão só pode ser executado por aqueles que são santos. A primeira coisa que Deus faz quando tira o povo do Egito e pega 12 tribos e começa a fazer delas realmente uma nação separada do mundo, é exatamente isso: separá-la das outras. Porque um povo, para servi-lo, precisa ser separado, precisa ser santo. Dentro desse povo, ele quer alguns que o sirvam de maneira diferente, de maneira, de certa forma, especial. Então ele separa uma família de uma tribo, da tribo de Levi. Ele separa a família de Arão e Moisés e os designa sacerdotais, família sacerdotal, família de sacerdotes, separados dos demais, santos para esse serviço. Até para carregar a arca do Senhor, tinham que ser as pessoas designadas, separadas para isso. Quando 2 outros israelitas tentaram escorar a arca para que ela não caísse na intenção mais
genuína possível de fazer algo bom, de escorar a arca quando ela ameaçou cair, enquanto estava sendo carregada, eles foram fulminados. Porque as intenções do nosso coração não garantem santidade. O tempo todo, o sacerdote, para interceder por si mesmo e pelo povo, precisa estar santo. Para falar sobre o nome do Senhor, precisava estar santo. Para o povo se achegar ao pé do Sinai para ouvir a voz do Senhor, foi necessário períodos de consagração e santificação. O Velho Testamento inteiro deixa muito claro que servir ao Senhor só é possível com santidade. E santidade significa também o próprio pertencer ao Senhor, ser dele, e a consciência disso e a apropriação disso na vida. Quando Jesus pede santifica-os, ele está dizendo isso. Pai, opera neles de tal maneira que sirvam adequadamente, que sirvam do jeito que te agrada e que é a tua vontade. Não podem servir, eu já estou prestes a partir, e eu estou enviando eles ao mundo, exatamente como eu fui enviado ao mundo, ele já disse nessa oração, então precisam estar santificados para que a missão seja cumprida. E precisam saber quem são. Precisam saber em quem têm crido, a quem pertencem e de que família são. Sem essa identidade gravada no seu coração, falharão na missão também. Mas o verso 17, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade, também revela para nós não apenas o que ele pediu, mas a quem ele pede. Ele está pedindo ao Pai. Porque santidade não pode ser operada por nós mesmos. Ninguém santifica a si mesmo. O verbo santificar, em todo o Novo Testamento, nunca é usado na voz ativa. Santifiquem-se. Ele é sempre usado de maneira passiva ou reflexiva no máximo. Somos santificados. Nós não temos condição de nos santificar sozinhos. Nossa própria força, nosso próprio esforço, nossa própria decisão e vontade são importantes, mas são insuficientes. E é por isso que muito crente tenta vencer pecados sozinho, tenta parar com o vício sozinho, tenta abandonar a pornografia sozinho. E o desejo é genuíno, o desejo é santo, o desejo está correto. Mas ele é frustrado em toda tentativa. Porque ninguém santifica a si mesmo. A santificação é uma etapa da nossa redenção, tanto quanto a regeneração, nascer de novo, a conversão, a justificação, a glorificação, e nenhuma dessas etapas é operada por nós mesmos. Todas são operadas por Deus. Porque a santificação seria diferente. Nós temos papéis a serem desempenhados, coisas a serem feitas, mandamentos a serem obedecidos, decisões a serem tomadas. Mas todas essas coisas são insuficientes para operar a santificação. É o Pai quem nos santifica.
A linguagem bíblica do Novo Testamento sempre coloca a santificação como uma ação de Deus ao seu povo. Você não vai achar nenhum verso do Novo Testamento que coloca o contrário, que coloca o povo ou o indivíduo como responsável pela sua própria santificação. A linguagem de todo o Novo Testamento, e santidade é um assunto muito frequente no Novo Testamento, ela é sempre colocando o santo como o recebedor da ação divina. Ele é passivo. Não passivo no sentido inerte. Quando eu digo que ele é o que recebe a ação, não estou dizendo que ele fica parado e a santificação acontece sozinho, assim, como numa mágica. Não. Mas é sempre o Pai quem atua. O que nós fazemos com a santificação que Deus nos dá é a conservação dela e o aperfeiçoamento dela. Mas ninguém se torna santo pelo seu próprio esforço ou decisão. Jamais. A Bíblia tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, que diz que nós podemos aperfeiçoar. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Apocalipse 22, 11 vai dizer: o justo continue na sua justiça, o santo na sua santidade. O santo, ele conserva a sua santidade, mas ele não pode tornar-se santo sozinho. Toda a linguagem do Novo Testamento, ou seja, o santo continue a santificar-se, é voz reflexiva, né? Santifique-se a si mesmo. Ele opera e recebe ação, né? A voz reflexiva, em português. Mas quem é que santifica-se? O santo, quem já é santo. O santo conserva a sua santificação. Ele aperfeiçoa. Ele não se torna santo. Ninguém que queira ser um santo o será porque simplesmente decidiu e quis. Como diz Paulo em Romanos, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Nós buscamos Deus. Nós buscamos esse aperfeiçoamento em Deus, por Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. É o Pai quem santifica. É por isso que Cristo pede em oração ao Pai. Não mais agora num discurso aos 12, falando: olha, vocês se santifiquem. Ele pede ao Pai. Outra coisa que esse texto revela é para quem ele está pedindo. Por quem ele está pedindo. Ele está pedindo por quem? Por nós quem? Quem somos nós? Ele pede por aqueles, como ele chama no contexto da oração, aqueles que o Pai lhe deu. É assim que ele se refere àqueles por quem ele está orando nessa oração. É assim que ele diz no verso 2: assim como conferiste autoridade a mim sobre toda a carne, a fim de que ele está falando dele mesmo, o Filho, conceda a vida eterna a todos que lhe deste. É assim que ele fala, a linguagem dele nessa oração é essa. No verso 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. No verso 8, aliás, no verso 9, ele diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são
Deus. Então, é assim que Cristo se refere àquele grupo de pessoas por quem Ele está intercedendo, aqueles que o Pai lhe deu do mundo. E quem que o Pai deu a Cristo? Ele deu àqueles que criam em Jesus aqui e que creriam no futuro. Ele não ora apenas pelos crentes do seu tempo, os que já eram crentes enquanto ele fazia a oração. Necessariamente, ele vai orar também por aqueles que viessem a crer por meio da pregação daqueles que já criam, né? Ou seja, aqueles crentes do futuro. Ele fala isso aqui. Onde é que ele diz? No verso 20, ele diz: não rogo somente por estes, aquele que o Pai já lhe tinha dado, né? Aqueles que estavam ali, já com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, ou seja, da palavra destes que já criam. Então ele está falando, não estou orando apenas por estes que já creem, mas também estou orando por aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra destes que já creem. Então Cristo está orando pela igreja verdadeira, a igreja invisível, o conjunto de todos aqueles, de todos os tempos, em todos os lugares, vivos na terra ou já falecidos na terra, que criam nele, que estavam crendo naquele momento e que viessem a crer no futuro. Então Cristo está orando pela igreja. Ele não ora por todos, ele não ora pelo mundo, ele não ora pelo incrédulo que nunca creu, que não cria e que nunca viria a crer. Ele ora pelos crentes. Apenas os que foram dados pelo Pai a ele. Ou seja, os salvos são alvos da santificação. A santificação não é algo que pode acontecer no ímpio. Ímpios não podem ser santos. Como poderiam? Seria a coisa mais ilógica você tentar santificar aquele que não nasceu de novo, aquele que é ímpio. Somente o justo pode ser santificado. A santificação não pode acontecer naquele que não se converteu, naquele que não foi dado pelo Pai a Cristo. A santificação não pode acontecer em quem não nasceu de novo. A santificação é impossível ao ímpio. Ímpios não podem ser santificados. Aliás, essa é uma verdade tão simples e tão básica que às vezes é esquecida até na hora da gente evangelizar. Tem muito evangelista sincero, mas que por não compreender a teologia, né, essa verdade, ele tenta santificar incrédulos. Né? Então ele fala para a pessoa, você não pode fumar, isso não é de Deus. Você não pode ver pornografia, isso não é de Deus. Você não pode ser esse tipo de marido, isso não é de Deus. São conselhos bíblicos e excelentes, não são? Só que isso é santificação. Se a pessoa ouvir esses conselhos e parar de fumar, parar de beber e se tornar um excelente marido, ela ainda vai para o inferno. Isso não salva. Entende? São bons conselhos. Uma pessoa incrédula pode parar de fumar, pode parar de beber, pode desistir de ser um fraudador de impostos. Ela pode decidir ser honesta com o seu dinheiro, por boa criação, por conselho, por medo da lei, por vários motivos. Isso não é santidade.
Santidade não é um comportamento socialmente aceitável. Santidade não é um comportamento desejável, um comportamento invejável, um comportamento ilibado. Isso não é santidade. A santidade sempre vai trazer isso, mas isso não é santidade. É por isso que muitas moças chegam na gente e falam: pastor, eu estou namorando. Eu falo: glória a Deus, desencalhou. Aí ela fala, eu pergunto: quem é o varão? Ela fala: não, não é varão, ele não é crente. Mas ele é tão bom, pastor. E eu acredito. Porque eu não acredito que uma ovelha namoraria um traste. Às vezes a gente é surpreendido com isso, mas na maioria das vezes ela realmente escolhe bons rapazes, bons candidatos. Aí ela fala: olha, ele não é crente, mas ele é um excelente filho, ele é trabalhador, ele é honesto, ele é carinhoso. E eu não duvido de nada disso. O problema é o seguinte: se ele falecer hoje, ele irá para o inferno. Entende? Na Bíblia não está escrito: casem-se com os melhores do mundo. Não está escrito isso. Ele pode ser o melhor do mundo. O melhor do mundo é pior do que o pior dos crentes verdadeiros. É melhor você arrumar um daqueles que é um doidinho de Jesus, mas que, como diz Paulo, é um conservo teu. Deitar-se com alguém, formar uma família com alguém, que você todos os dias, quando vai orar por ele e pelos seus filhos, você não consegue ter a paz no coração de que, se Jesus voltar hoje, ele sobe com você? É isso que você quer? Só porque ele tem um comportamento excelente? Só porque ele foi criado com bons valores? Isso não é suficiente para nós. A luz não tem comunhão com as trevas. Entende? Mas aí você diz isso e a pessoa acredita que comportamentos são sinônimo de santidade. Não, a pessoa só falta argumentar o seguinte: mas ele ou ela é um santo, só falta converter. Não existe santos não convertidos. A verdadeira face irá se revelar mais cedo ou mais tarde, normalmente depois do casamento. Antes do casamento, todo Antônio é belo. Todos os homens são belos Antônios, até falarem: agora pronto, né? Eu posso me revelar aqui. Todos os homens são cordiais com as moças, até que, né? E mesmo que se tornem grandes e excelentes maridos, não são excelentes companheiros de jornada, não são excelentes companheiros de oração, não são excelentes pais que educam as crianças no caminho que devem andar, porque ele não está nesse caminho. Pelo amor de Deus, ame seus filhos antes deles nascerem. Você está condenando seus filhos a terem um pai incrédulo só para casar com o belo Antônio? Não, faça isso. Ele está orando pela igreja. É só a igreja que pode ser santa. É só a igreja que pode ser santa. Quem não é igreja, e eu não estou dizendo membro, hall de membros de igreja, quem não é santo, não é nascido de novo, não pode ser um santificado. A santificação é para aqueles que o Pai deu ao Filho, para aqueles que creram nele por meio da palavra. Se isso não aconteceu, pode ser o melhor vizinho que você vai ter, o melhor colega de trabalho, o melhor colega, mas nunca será o melhor cônjuge. Nunca. Solteiros, escrevam isso na tábua do seu coração. O homem salvo, justificado por Deus,
Ele é salvo e justificado enquanto é pecador. É claro, né? Se ele está sendo salvo, o que ele era até aquele momento? Um pecador, um ímpio. Toda a justificação e a regeneração acontece a ímpios. Exatamente, para eles deixarem de ser ímpios. É isso que precisa acontecer, nascerem de novo e serem justificados, certo? Então essas duas coisas são declarações de Deus, são atos. Eles acontecem integralmente, totalmente, num momento. Deus os regenera e eles são declarados justos por Deus, são justificados. São atos completos, num ato de Deus. E acontecem com incrédulos. Incrédulos, ímpios que nasceram de novo e são justificados. Claro, é isso que os faz deixar de serem ímpios e serem santos. Agora, a santificação não acontece com ímpios. Ela acontece com os que foram regenerados e justificados. Então, na evangelização, a nossa mensagem evangelizadora não é um conjunto de bons conselhos de comportamento que nós damos para as pessoas. Não são um conjunto de valores éticos. Olha, o aborto é errado. A pena de morte, isso. E você dá lá toda a sua filosofia ética, mesmo que seja cristã, para ele e fala: se você assumir esse jeito de ver o mundo e os valores, essa ética, você vai ser aceito por Deus. Não, não vai. Ser salvo não é apenas assumir uma ética, uma moral cristã. Não é. A mensagem evangelizadora, como diz Paulo em Coríntios 3, é a mensagem da cruz. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E você precisa do que Cristo fez por você para deixar de ser um pecador, para tornar-se santo e aceitável a Deus. Sem isso você não será. Essa é a mensagem que salva. É por isso que as igrejas estão lotando, mas de gente não salva. Porque nós tentamos santificar o ímpio. Aí ele aceita alguns conselhos e muda de vida. Ele para de beber, ele arruma um emprego. Entende? Só que não nasceu de novo. Essas coisas se tornam chatas com o tempo para aqueles que não nasceram de novo. Porque eles não veem nisso a glória de Deus. Então eles não se encantam com a santidade. A santidade é só conveniente naquele momento. Mais cedo ou mais tarde eles abandonarão. E a quarta verdade, nesse pequenino verso da oração, é o instrumento da santificação. Ele diz: santifica-os na verdade. A verdade é o único instrumento que santifica. A única coisa que santifica é a verdade. Assim como a Bíblia diz claramente que a única coisa que liberta o homem é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque liberdade e santidade são a mesma coisa na mente de Deus. Livre é o santo. Livre é o escravo de Cristo. Liberdade na Bíblia é sinônimo de santidade. Quem é o livre, senão aquele que pertence a Cristo? Quem é o livre, senão aquele que teve os grilhões do pecado e da morte rompidos pela vida de Deus que está em Cristo? A verdade é o instrumento da santidade. Ninguém pode ser santo se não for pela verdade. Aliás, nem a conversão é genuína se ela não acontece mediante a verdade. Spurgeon dizia: se os homens não são ganhos pela verdade, não são ganhos. É a verdade que os liberta. Agora, onde está essa verdade? Jesus, para evitar qualquer possibilidade de confusão, porque ele sabia que povos
homens inteligentes estavam em busca da verdade. Na filosofia grega, os próprios filósofos hebreus da época dele, todos, de certa maneira, almejavam descobrir qual era a verdade universal. Jesus, para evitar qualquer tipo de confusão, ele diz: santifica-os na verdade, mas não coloca um ponto. Ele diz qual é a verdade, ele diz aonde está a verdade, ele diz o que é a verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. A palavra escrita, a palavra profética, apostólica, gravada, registrada na Escritura, é a verdade. Não existe santidade sem Bíblia. Não existe santidade sem Bíblia. É a Bíblia, a verdade, a palavra de Deus que santifica o homem. É Deus quem santifica, e o único instrumento que Ele usa para a nossa santificação é a palavra escrita, gravada, apostólica, que pode chegar aos nossos ouvidos pela pregação, pelo ensino, pela convivência com os irmãos na comunhão, mas é a palavra quem santifica. O testemunho de um outro irmão é útil como motivação, mas ele é insuficiente para santificar. Uma pessoa que não lê a Bíblia, mas vive de ouvir testemunho, ouve testemunho no YouTube, ouve testemunho não sei o quê, e ele fica sempre motivado, porque ele ouve testemunho. O testemunho motiva, mas ele não se santifica. Porque é o outro que está sendo santificado, o que deu testemunho. Ele mesmo não se santifica, ele só é motivado. Ele é motivado pelo testemunho, entende? O testemunho motiva, mas não santifica. Quem santifica é a palavra. Até porque a grande maioria dos testemunhos vem completamente despido, completamente pelado. Ele não tem um pingo de escritura. A pessoa só diz: olha, eu orei tanto que Deus fez isso. Ou seja, em momento algum a palavra fez alguma coisa. Ele colocou todo o resultado do que ele está testemunhando na conta dele mesmo, de quanto ele orou. Isso não santifica, pelo contrário, isso prejudica. Porque o outro vai achar, aquele que ouviu vai achar que ele não recebeu certas coisas porque ele orou pouco, e às vezes não é. Ele vai achar que ele também tem que orar 12 horas por dia, senão ele não recebe nada. E não é assim. Muitas vezes os testemunhos vêm completamente pelados da glória de Deus. Deus não é glorificado nem um pingo no testemunho. A pessoa gloria-se a si mesma. É o quanto eu sofri, o quanto eu resisti ao sofrimento e o quanto eu orei no meio do sofrimento. Todo mérito é meu. Por isso eu estou aqui. Mas a Deus toda a honra e toda a glória. Vai cagar? Perdão da expressão? Com perdão da expressão, mas é isso que passa pela minha mente. Você termina dizendo toda a honra e toda a glória ao Senhor, e passou o testemunho inteiro dizendo que o mérito é todo seu e da sua força, da sua resiliência, da sua resistência, de quanto você foi firme e feroz diante dos leões e de Golias. E termina dizendo a Deus toda a honra e toda a glória, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vai pastar. Testemunhos podem motivar, mas eles não santificam. O nosso testemunho, mesmo quando ele é excelente e ilibado, ele não é o Evangelho. Ele é um fruto do Evangelho, ele é uma expressão do Evangelho, mas ele não é o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Entende essa diferença? Nossa vida santa não é o Evangelho. Senão a Bíblia não precisaria existir. Jesus teria dito para os profetas e para os apóstolos o seguinte: vivam de maneira santa, fala para todo mundo viver de maneira santa. Não teria feito eles escreverem a Bíblia. Não precisava. O Evangelho é a palavra de Deus. Nossa vida santa é fruto
da palavra de Deus. Nós somos santificados pela palavra. A palavra é a verdade. Não é o meu testemunho que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quando você comunica e diz, meu irmão, aquela palavra de Deus foi verdade na minha vida, aconteceu isso comigo, isso glorifica a Deus. A palavra de Deus é verdade, é isso que eu estou dizendo com o meu testemunho? Então, beleza. Agora, quando você coloca o testemunho parecendo que você me deu um prêmio, porque eu sofri tanto, e ainda estou sofrendo, mas não abandonei Jesus. Você está dizendo, me deu uma medalha, um diploma de honra ao mérito? Vai pastar. Faça isso não. Quando você diz, a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é santa, Cristo não mentiu, eu estou sofrendo, mas ela me traz satisfação, ela me traz esperança, ela renova as minhas forças, ela levanta do monturo. Eu encontro satisfação em Cristo, mesmo quando não encontro satisfação em mais nada, porque a palavra é real. Isso edifica e glorifica a Deus. Do contrário, você está sendo um servo mais de Satanás do que de Deus. Se você está trabalhando para fazer as pessoas pensarem que você venceu porque você deu conta, você está trabalhando contra o Evangelho. Tem que dar a glória a Cristo, porque a glória é dele. Tem que revelar o quanto a palavra, mas às vezes as pessoas estão tão vazias de palavra que a única coisa que ela tem é o conceito que ela tem de si mesma, né? Então ela só pode testemunhar, só pode dar o que tem. E gente assim é um desserviço para o Evangelho. A santificação acontece na verdade. Toda santidade que despreza a palavra é falsa. Toda santidade que relativiza a Escritura é enganosa e venenosa. Cristo une o que o homem tenta separar e a cultura tenta separar o tempo todo. Cristo une verdade e palavra. A tua palavra é a verdade. E o homem comum, o homem ímpio e a cultura tenta separar essas duas coisas o tempo todo, dizendo que a verdade não está na palavra. A verdade pode existir fora da palavra. A verdade pode existir fora de Cristo, mas não pode. A cultura tenta divorciar verdade e vida, doutrina e piedade, como se a piedade fosse possível sem doutrina, ensino bíblico e caráter. Não pode. O melhor caráter sem a Escritura e sem Cristo é só Satanás se disfarçando em anjo de luz, querido. Não caia nessa. Que Deus nos abençoe. Que essa oração de Jesus, e ela não é vã, não seja vã para você. Porque realmente, para todos que o Pai lhe deu, esses serão indubitavelmente santificados na verdade. Porque Jesus nunca teve uma oração caída por terra. Todos os santos de Deus serão santificados. Porque Cristo intercede por nós eternamente. Não foi apenas nessa vez. Ele ora por nós eternamente. Vamos orar? Se eu não me engano, é Hebreus 6, 27. Se a minha memória não me trai. Mas em Hebreus diz que ele vive para sempre para interceder pelos seus. Eu não sei se vai ser, não. 6, 27, 5, 6, 27. Eu acho que é Hebreus, não é não? Então, depois a gente acha. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esse capítulo da Escritura. É verdade, Senhor Deus, o que santos do passado disseram. Estas linhas da Escritura são verdadeiramente o santo dos santos, das orações. É o mais profundo que podemos chegar ao Deus do assunto oração. É a oração que o Senhor mesmo fez e fez por nós. Ó Deus, que privilégio,
Que maravilha, Senhor Deus. Como não há, dentro da linguagem ou da expressão humana, nada capaz de dimensionar a gratidão que é devida ao Senhor por isso. Pelo Senhor ter nos amado e valorizado a tal ponto de, nesse momento da sua vida na terra, interceder por nós e pedir por nós. E sabemos que o Pai, ó Deus, honra esta oração até hoje e honrará eternamente. Porque a oração do Messias, a oração do Cristo, a oração do ungido, a oração do perfeito, a oração que nunca perde validade ou força, a oração, ó Deus, que não se deteriora com o tempo, que não caduca, que não envelhece, a oração, Senhor Deus, que não tapa verdades, que não esconde verdades, nem a necessidade da santificação, e nem de que o Senhor orou apenas pelos seus. Oh Deus, em nome e por amor de Ti mesmo, nós pedimos que a nossa santificação seja contínua, sem reveses. Tem misericórdia de nós, ó Deus, quando somos relapsos com as nossas responsabilidades, embora elas não sejam as responsáveis mesmo pela nossa santificação, elas são capazes, ó Deus, de prejudicar este processo, ou de facilitar este processo, de colaborar com este processo. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos os pecados e dá-nos vitória por amor, em nome de Jesus. Amém.